Bom, como a sexta e última temporada de The Handmaid's Tale só estreia em 2025, sim, vai ser muito triste esperar tudo isso, eu penso em como eu vou alimentar vocês, que são fãs da série e que acompanham e gostam aqui do meu canal. E aí eu pensei em uma coisa. E se eu passasse a fazer análises das primeiras temporadas da série? Quem gosta da série e acompanha aqui no meu canal, muito provavelmente já viu os meus vídeos de análise. Eu geralmente analiso semanalmente os episódios que são lançados da nova temporada. Isso já aconteceu na quarta e também na quinta temporada. Foi um grande sucesso aqui no meu canal. A gente assistia juntos, eu analisava e a gente comentava e era muito legal. Então eu tive a ideia de analisar as 3 primeiras temporadas aqui no canal. Eu já fiz vídeo de resumão, já fiz vídeos meio que aleatórios falando das temporadas anteriores, mas eu nunca fiz vídeos analisando, né, pra gente ver com mais detalhes essas temporadas. E eu acho que pode ser um bom aquecimento para essa temporada final. Assim a gente vai relembrando o que aconteceu e também pegando alguns detalhes que ficaram para trás. Como são 3 temporadas, eu pretendo fazer com calma, com análises semanalmente, de episódio a episódio. Eu acho que isso vai dando até mais ou menos ali o começo do segundo semestre, então a gente vai ter bastante tempo aqui para analisar e, claro, vai ficar tudo aqui na playlist. Se você quiser maratonar esses vídeos de análise, eu acho que é super válido. E vocês sabem como funcionam as minhas análises aqui, né? Elas não são tão técnicas, na verdade, são muito emocionais. Eu narro um pouco a cena e comento as minhas perspectivas, alguns detalhes que eu percebi que, de repente, você que assistiu não tenha percebido ainda. E a gente abre um grande fórum aqui de discussão nos comentários para a gente debater e comentar sobre o que está acontecendo na história. Então, só resumindo, toda quarta-feira vai ter vídeo novo aqui no canal, analisando os episódios da série. Então, ativa o sininho para você não perder nada. E se não for inscrito, já se inscreva. E, por favor, deixa o like. Esses vídeos dão bastante trabalho. Então, se você contribuir com like já ajuda bastante. Lembrando também que esses vídeos terão spoilers do próprio episódio e também eu posso falar algumas coisas que ainda vão acontecer. Então, fica ligado aí que pode ter alguns pequenos spoilers. Hoje vamos falar do episódio 1 da primeira temporada, que se chama Offred. O episódio é dirigido pela Reed Monaro, que curiosamente dirigiu os 3 primeiros episódios da série e depois não dirigiu mais nenhum. Esse eu considero um dos melhores episódios de toda a série, porque ele é um episódio introdutório, ele precisa mostrar aquele universo, mostrar os conceitos, né, de Gilead, de tudo que aconteceu, apresentar alguns personagens, e eles fazem tudo isso de uma forma muito sucinta, muito bem explicado ali, mas também deixando alguns mistérios no ar para instigar você a assistir mais e mais. Ele não entrega completamente a trama, sabe? Bom, o episódio começa com um flashback. E aqui a gente vai ter muitos flashbacks durante o episódio, justamente para a gente entender o que aconteceu antes e o que está acontecendo no presente. Bom, no flashback tá a June, o Luke e a Hannah fugindo de carro. O Luke tá dirigindo e as duas estão atrás, o carro acaba derrapando e batendo. Então eles saem do carro, o Luke pede pra June levar a Hannah e que ele vai logo atrás, mas depois ele acaba não indo. Enquanto elas estão fugindo, elas ouvem barulho de tiro, o que indica que o inimigo já tinha chegado ali onde elas estavam e que muito provavelmente acertaram o Luke. Elas tentam se esconder, mas no fim homens encapuzados, portando armas, acabam capturando elas. E como se não bastasse toda aquela violência, inclusive é um momento que mostra que ali eles não têm limite se estão agredindo uma mulher ou não, eles acabam separando a mãe da filha. Esses primeiros minutos da série já demonstra um certo suspense ali, tem uma trilha muito carregada e é tudo ali bastante violento, a gente já sabe que não vai ser uma série tão fácil de assistir. Então a gente vai pro presente, onde a June está na casa dos Waterford. E é interessante porque ela narra exatamente como no livro. Ela fala sobre os detalhes ali do quarto e tal, e alguns pensamentos. E eu gosto muito do começo da série, das 2 primeiras temporadas, porque a gente ouve os pensamentos da June com muita frequência. E eu acho que essa é a essência da série, saber o que a June tá pensando. E eu percebo que a série vai perdendo isso, né, ao longo aí das temporadas. Na quinta temporada, por exemplo, são momentos muito específicos que a gente ouve o pensamento da June, e eu confesso que eu sinto falta, era muito interessante saber como ela pensava, e esse contraste, né, porque
ela precisa falar uma coisa ali, de repente para um comandante, para uma pessoa, mas ela tá pensando em outra, e era muito legal ver isso. Então lá nas reflexões dela, ela fala que o povo de Gilead tem muito medo de deixar coisas que as aias possam fugir. Por exemplo, as suas janelas é de vidro blindado, se eu não me engano. Enfim, tem coisas ali que elas não podem quebrar. E ela fala que não é fugir para sair da casa, porque elas não iriam muito longe, e sim fugir de si mesma, que no caso é se matar. A pior coisa que pode acontecer para Gilead é uma aia se suicidar, porque é uma serva a menos para engravidar, e isso para eles é muito ruim. Por isso que em vários momentos a gente acaba se perguntando, né? Nossa, por que depois de tudo que a June fez, por que eles não matam ela? Porque ela é valiosa, né, para nação, ela é valiosa para Gilead, ela vai conceber um filho, né? Ainda mais ela que já comprovou que tem um útero fértil. Então, ela é muito valiosa, por isso que eles têm todo esse cuidado para que elas não se matem ou não morram. E a June, ela fala ali que ela pensa muito, né, no suicídio nos momentos, nos dias da cerimônia, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Nessa fala também, ela fala que o nome dela agora é Offred, porque o seu nome anterior foi proibido. E é interessante porque isso vai fazer conexão lá com o final desse episódio, que ela vai falar o nome dela. Mas enfim, lá no fim desse vídeo eu vou falar sobre isso. Então, enquanto a June está saindo do quarto, a gente tem ali o que é um flashback. Na hora que a gente assiste pela primeira vez, a gente não tem essa noção ali. Parece que está tudo acontecendo de forma linear, mas não. É um flashback da primeira vez que a June encontra a Serena. Isso no livro é bem interessante, tem muitos detalhes, e eu acho que assistindo, eles seguiram muito bem ali com o que está descrito no livro. Nesse diálogo, a gente descobre que a June já tinha estado num posto anterior com um homem mais velho, e esse homem não conseguiu engravidá-la. Então, ela saiu desse posto e foi para a casa dos Waterford, que já tinham tido uma aia. E segundo a Serena, a aia anterior era novata e era como ensinar um cachorro não muito inteligente. Depois a gente vai descobrir que essa aia acabou se suicidando. Muito por causa do Fred. Por falar no Fred, ele chega nessa cena onde eles se conhecem, se veem, né, ali pela primeira vez, e eles falam ali aqueles cumprimentos que ficam muito famosos na série, que é bendito seja o fruto, que o Senhor possa abrir e etc. Uma parte interessante é que quando ele tá deixando a cena, ele fala prazer em conhecê-la, e ela fala você também. E isso já gera uma tensão ali, porque ela faz uma coisa que não deveria fazer. E parece algo tão simples, mas que ali é uma grande afronta, porque a Aya, ela não é nem um ser humano, ela é uma pessoa impura, ela é uma pessoa suja diante das pessoas de Gilead. Então falar prazer em conhecê-lo também já é uma grande ofensa. E a gente vê a June ali quebrando, né, essa regra ali que está muito implícita. Enfim, gente, são coisas muito sutis que a gente só vai percebendo depois que a gente já conhece todo o universo e reassiste a série. E, sério, tem momentos aqui muito legais que eu vou falando pra vocês. Bom, quando tá acabando esse flashback, a Serena fala que quer ver a June o mínimo possível. E que o marido dela, o Fred, é o marido dela. E ela que nem ouse passar por cima disso. Então aí a gente volta pro presente mesmo, onde a June está descendo as escadas no livro. Isso é muito interessante, porque ela vai narrando todos os detalhes ali da casa. Aqui a gente tem uma forma mais rápida, afinal a gente está vendo uma série, não pode ser uma coisa tão maçante. Então ela desce a escada e vai lá para a cozinha, onde ela encontra a Rita, que é uma Marta. A Marta são uma espécie de empregadas e tal, e a Rita, ela de cara já não gosta muito da June, ela é sempre muito ríspida, né? Porque na cabeça dela a June é um grande problema, e tem todo esse lance também dela ser bastante religiosa e as aias serem consideradas essas pessoas não puras. Então a Rita dá uns vales para ela que serve para usar no mercado. Afinal, depois de Gilead, as pessoas não utilizam mais dinheiro. Quando a June sai de casa para poder encontrar a sua parceira aí no supermercado, ela tem a primeira cena com o Nick. Cara, eu gosto muito dessas primeiras interações do Nick e da June, porque já dá para ver uma tensão ali sexual e amorosa ali, já muito clara. Enquanto ela tá passando por ele, a gente ouve os seus pensamentos, então a gente descobre que o Nick, ele é um motorista do Fred, ele é do baixo escalão, por isso que ele não tem uma esposa. Mas ela diz que ele pode até ser um olho, e ela não sabe. O olho é essas pessoas
que estão nessas casas de Gilead para observar e que caso aconteça algo ali errado, eles vão denunciar, né? Que para esse grupo do olho, que é uma força tática especial que vai cuidar de tudo isso. Então é uma pessoa realmente muito perigosa, e já de cara a June desconfia que ele possa fazer parte disso. E aí eles têm um diálogo bem interessante que, cara, eu não tinha percebido a primeira vez que eu assisti. A June fala que vai no supermercado, e aí eles têm uma conversa ali sobre o mercado, e o Nick fala que ele não gosta de peixe. E presta muita atenção nisso, que ela vai usar essa informação um pouco mais à frente. Bom, quando a June sai da casa, ela encontra a sua parceira de caminhada. Afinal, as aias, elas não podem andar sozinhas. Elas precisam sempre andar em dupla. E ela encontra a Offglen, que depois a gente vai descobrir que é a Emily, a pobre da Emily, que, nossa, vai sofrer tanto ainda, coitada. E depois não vai ter nenhum fim digno, né? Porque a atriz saiu da série, mas enfim. Aqui até então, ela é a Offglen, que a June chama ela de devotinha de merda. Porque ela acha, né, que a Offglen é extremamente religiosa e que é para ter muito cuidado com ela, porque ela pode ali denunciar ela de algum modo. Então, no caminho ali do mercado, elas conversam sobre das mais diversas banalidades, tipo, como que tá o tempo? Mas elas falam uma coisa bem interessante sobre a guerra que tá acontecendo ali em Chicago, se eu não me engano. Que a gente vê que tem alguma coisa acontecendo, eles não dominaram completamente o país. Neste momento, a June vê um grupo de meninas caminhando e ela olha ali com a esperança de que possa ser a sua filha. E a gente vai ver isso ao longo de toda a temporada, ela sempre lembrando da sua filha. Bom, quando ela chega no mercado, é muito interessante quando a gente vê como que é esse supermercado, né? Enfim, tudo muito clean ali, tudo muito padronizado, né? Enlatado e tal. E, enfim, é algo que parece até futurista, né? Quando a gente imagina essas coisas assim muito diferentes do que é hoje. Quando, na verdade, é o presente. Afinal, a série está acontecendo ali mais ou menos em 2017, se eu não me engano. Então, não é algo muitos anos depois. Bom, elas encontram uma outra dupla de aias e começam a conversar ali. E uma das aias fala que elas devem ir pegar laranjas. A June fala que ela não tem o vale da laranja. E aí, uma dessas aias diz que não tem problema, porque o comandante dela é o Fred. É um homem que é muito famoso, que aparece nos noticiários. E aí todas se olham ali, inclusive a Emily olha com muita reprovação para ela, o que indica que ela leu em algum noticiário. E aí a gente descobre pela primeira vez que as mulheres são proibidas de ler, elas não podem ler, é uma pena muito grande, ainda mais quando você é aia. E aí ela tenta consertar ali, falando que não que ela tenha lido, ela ficou sabendo que ele aparece nos noticiários. Então a gente já vê ali que tem algo acontecendo de estranho entre aquelas aias. A June não sabe, mas ela já desconfia. E aí, enquanto elas estão pegando laranjas, a gente ouve um pensamento da June que é muito marcante para esse episódio, que ela fala: eu não preciso de laranjas, eu preciso pegar a metralhadora mais próxima. Isso é genial, eu gosto muito dessa frase. Bom, quando as duas voltam para casa, elas também precisam voltar juntas, elas vão por um outro caminho e passam pelo muro, que é um muro onde as pessoas são enforcadas em praça pública, assim, são enforcadas ao ar livre. E lá a gente tem um padre, um médico e um gay. Nesse momento a gente descobre que há uma certa intolerância a outras religiões, há um médico que de repente não tenha feito algo que agradou Gilead e, obviamente, aos LGBTs que acabam sendo, né, mortos por causa, enfim, da sua orientação sexual. E aí temos o primeiro de muitos flashbacks do Centro Vermelho, que é chamado de Centro Raquel e Lia. Lá conhecemos a tia Lídia, que é a chefe das tias, que está recepcionando essas meninas novas que chegaram ao centro. Ela vai ensinar essas meninas a se comportar, ser uma boa aia e tudo mais. E aí a gente descobre o que está acontecendo no mundo, né? Devido aos químicos, à poluição, à radiação, os alimentos e tudo mais acabou estragando, ficando em falta no mundo. Por causa disso, segundo a tia Lídia, Deus lançou uma praga, que é a praga da infertilidade. Ela também fala sobre a pílula do dia seguinte, dos abortos, e como tudo isso contribuiu
pela falta de natalidade no mundo. E a gente vê um gráfico ali de bebês, onde em 2015 nasceu apenas um bebê. E assim, não dá pra saber se é um bebê no mundo inteiro ou um bebê nos Estados Unidos. Eu acredito muito que seja só nos Estados Unidos, o que já é pouquíssima coisa. Bom, é nesse momento que a Juni chega, né, pela primeira vez no centro e ela vê a Moira. E aí a gente vai ter o flashback do flashback, que a gente descobre que elas são melhores amigas. E também tem um plus, a Moira, ela é lésbica e ela tinha uma namorada e esposa. Neste momento também a gente vê a Janine pela primeira vez, que vai ser uma personagem muito marcante depois. Aqui ela é a personagem que é a rebelde, né? Então ela não tá acreditando muito bem que tá acontecendo aquela coisa, aquilo tudo com ela, e a tia Lídia pega muito pesado com ela, principalmente depois que a Janine manda ela se ferrar. Ela agride, né, a Janine com choque e depois manda as outras tias levarem ela pra longe. E aí, ainda naquele flashback, elas vão dormir e a gente tem o primeiro diálogo da Moira e da Juni, onde a Moira fala que elas vão encontrar a Hannah, elas vão dar um jeito de sair dali, fugir e encontrar a filha da Juni. A Moira também revela que a sua esposa foi considerada como uma não-mulher, pelo fato dela ser lésbica, e muito pelo fato também dela ser infértil, né? Um dos motivos da Moira, pelo fato de ser lésbica, estar lá, é porque ela possa ser fértil, ela pode gerar filhos. Então ela é útil. Quando ela não é útil, ela é considerada uma não-mulher e vai para as colônias, que é um lugar horrível, que a gente vai ver depois. E aí, no fim desse flashback, as tias levam a Janine para a cama e ela tá vendada, né? Ela tá com, na verdade, um curativo ali no olho, indicando que sofreu uma grave lesão no seu olho. E aí a gente volta para o presente e a Juni está tomando banho para a cerimônia. A gente vê alguns detalhes ali, ela entrando na banheira, a gente vê uma etiqueta vermelha na sua orelha. E aí o episódio fica lá e cá, né, com muitos flashbacks, como eu falei. Aí logo em seguida temos um flashback da Juni com a Hannah, elas estão num aquário, essa cena é muito bonita, muito marcante. E dali a gente vai para um outro flashback, que é lá no Centro Vermelho, e aí temos uma cena que eu acho que é uma cena muito bonita, apesar de triste, que é mostrando, né, começa mostrando do olho da Janine e se afastando. E ali a câmera ela vai girando um pouco, que dá uma sensação que a personagem já não é mais a mesma. Foi ali que a Janine teve algum problema mental ali que não é mais aquela Janine que a gente viu anteriormente. Isso realmente mexeu muito com ela, a gente vai ver as consequências disso futuramente. Nessa cena da Janine, ela tá fazendo uma confissão, que é um momento ali que as aias sentam, né, em círculo e fica uma no meio falando o que aconteceu com ela e que tudo ali é culpa dela. E elas são incentivadas pelas próprias tias, né, a apontarem o dedo para a aia do centro e falarem que é a culpa dela. Nesse momento temos um detalhe muito interessante que passou despercebido por muita gente que assistiu a série pela primeira vez, que é a Juni, como ela é nova naquilo tudo, ela acha tudo muito estranho, então ela não faz nada, ela não aponta o dedo, ela não fala o que as outras aias estão falando, e acaba sendo repreendida por uma tia, que bate na orelha dela, né, pra ela se ligar e começar a fazer o que as outras aias estão fazendo. Essa tia que bate nela é ninguém mais, ninguém menos que a Margaret Atwood, que é a criadora da história, né? Ela é escritora do livro, foi ela quem criou todo esse universo, e ela acabou fazendo parte ali dessa cena como uma espécie de homenagem, né, para essa história. Bom, aí a gente volta pro presente. A Juni chega na sala para o momento da cerimônia. Ela se ajoelha no chão, como diz as regras, né, dessa cerimônia, e precisa estar todo mundo da casa, e todo mundo mesmo. A Rita fica de um lado e o Nick chega e fica do outro lado. A Serena chega, começa a fumar um cigarro, o que é proibido, mas ela muito provavelmente conseguiu no mercado negro. E o Fred chega e ele não entra, ele bate na porta. E aí a gente, né, ouve o pensamento da Juni falando que isso acontece porque ele precisa dar a entender que a Serena tem um certo poder ali naquele momento. Ela quem autoriza ele a entrar. E aí ela autoriza, claro, né? E ele entra. Então ele lê uma parte da Bíblia e depois, logo em seguida, a gente tem uma das cenas mais violentas de toda a série, que é a da consumação, né, dessa cerimônia. O que nada mais é do que um estupro. E de uma forma horrível, porque a gente tem a Aya, né, no caso a Juni, deitada na cama, a Serena atrás dela segurando as suas mãos,
e o Fred, né, acabando, enfim, fazendo tudo aquilo com ela. Essa cena, ela é muito chocante, principalmente a primeira vez que você assiste, mas eu acho que, independente de quantas vezes você assista isso, vai ser sempre muito chocante. E aí, quando acaba esse momento da cerimônia, o Fred vai embora e a Serena, ela tá com muito ódio, né? Ela tá com ódio do Fred, ela tá com ódio da Julie, de toda aquela situação. E ela trata muito mal a Julie, como se a culpa fosse dela, né? Como se ela tivesse escolhido estar ali. Ela manda a Julie embora, o que não podia, porque, segundo a tia Lídia e as regras, a Aya precisa ficar deitada na cama ainda, né? Esperando o esperma do comandante adentrar, né, nela. Mas enfim, ela acaba indo embora. E aí também temos uma cena muito bonita, apesar de muito, né, controvérsia, que é da Serena chorando. E ela tá numa meia luz ali, tá um escuro e tal, e a gente vê o brilho do seu olhar e das suas lágrimas. Essa cena, ela parece uma pintura, assim, ela é muito, muito bonita mesmo. E aí, voltando lá pro flashback, no Centro Vermelho, a Janine não tá nada bem. Ela tá delirando ali durante a noite, e a Moira acaba sendo muito dura com ela, né? Ela dá um tapa na cara dela, fala que se ela não melhorar, ela vai ser levada pras colônias, o que é extremamente ruim. E aí, ao se deitar, a Junie fala que sente o cheiro do esperma do Fred nela, né, ali, enfim. E isso acaba deixando ela muito mal, ela tem uma espécie de crise de ansiedade, né, e ela sai do quarto para respirar lá fora e acaba dando de cara com o Nick. E ela tá com a roupa ali, camisola, roupa de dormir e tal, que pode ser extremamente proibido, ainda mais se ele for um olho. E aí ela fica, no dia seguinte, preocupada, né, se ele é um olho, por que ele não falou pra ninguém ainda? Por que não chegou uma van preta, né? Que é o que geralmente acontece quando um olho denuncia alguém. Tem algo ali estranho que ela começa a desconfiar que o Nick possa guardar outros segredos, enfim, pode ter alguma coisa ali. E é aí que a gente tem o diálogo do qual eu falei no começo do vídeo, entre eles, que é o Nick vai chamar ela porque bateu o sino 3 vezes, o que indica que elas precisam ir para uma espécie de salvamento, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Nesse momento, tá na cozinha ele, a Rita e a Junie. A Rita tá muito irritada porque ela vai precisar fazer o trabalho da Junie, que é ir no supermercado. E aí o Nick fala que o comandante quer mais laranjas e tal. E aí a Junie fala que o atum tá muito bom lá no mercado e que é pra Rita comprar. E aí lembra que lá naquele primeiro diálogo o Nick falou que não gosta de peixe? Pois é, a Junie dá uma espécie de provocada nele ali. E ele vê, né, ele percebe isso, a gente vê pelo olhar deles. Então ali a gente já tem uma quebra ali de um código, né, que eles acabam construindo, que a gente vai ver ser muito bem elaborado futuramente. Bom, a Junie chega no que é o tal do salvamento, que é um espaço ali de grama e tal. Chegam várias outras áreas que acabam se ajoelhando. E aí, nesse momento, ela acaba encontrando a Alma, que é uma área que ela conheceu lá no Centro Vermelho. Essa também vai ser uma personagem muito frequente na história futuramente. E elas começam a falar ali sobre qual posto que elas estão, perguntar, né, sobre os seus amigos. A Junie, inclusive, pergunta sobre a Moira. E aí aparece a Janine, que está grávida, falando que a Moira morreu, que ela tentou fugir e acabou indo para a colônia, o que significa que ela acabou morrendo. A Junie fica arrasada. E a Emily percebe isso. E é nesse momento que a Emily percebe que a Junie não é essa religiosa, porque fica isso, né? A Junie pensa que a Emily é extremamente religiosa e a Emily pensa que a Junie também é, por isso que elas não têm nenhuma conexão, por isso que elas não falam sobre nada. Bom, é nesse momento que a gente descobre por que elas estão ali. A tia Lídia sobe no palco levando um homem amarrado, falando que esse homem é acusado de estupro de uma aia que estava grávida, o que é extremamente imperdoável. E isso dá uma pena de morte. E quem vai matar ele são as próprias aias. Isso mesmo, ele é jogado ali no meio delas e elas acabam partindo para cima dele com chutes, arranhões e tudo mais. E a Junie, né, é a primeira a fazer isso, porque ela tá com muita raiva ali pelo que aconteceu com a sua melhor amiga. E eu acho que esse ritual ali, esse salvamento, acontece justamente para as aias liberarem toda a emoção dela, a raiva delas, que tá ali muito reprimido, né? Então,
o único poder que elas têm ali é de matar esse homem. Então elas vão fazer com, né, toda a maestria possível. Não ironicamente, esse momento é muito bonito também, né? Tem muita câmera lenta ali, as cores muito bonitas, e enquanto isso a Janine tá dançando à luz do sol ali. É tudo uma cena muito bonita. Mas bom, voltamos ali para um flashback, que é um pensamento da June, onde a June revela para Moira pela primeira vez que está grávida. E ela tá super preocupada porque naquele momento as crianças estavam nascendo mortas já, né? Já era um momento muito complicado para a maternidade. Ela tá com medo que isso aconteça com o seu filho ou a sua filha. E a Moira fala que independente do que aconteça, ela sempre vai estar lá para a amiga. E aí é justamente nesse momento, né, que aparece esse flashback, que é o momento que ela sabe da morte da amiga e é muito emocionante para ela. Bom, quase no fim do episódio, ela tá indo para casa junto da Emily, que fala que sente muito pela sua amiga. Nesse momento, aí sim elas abrem uma brecha e começam a falar sobre o passado, sobre o mundo antes de Gilead. E ali elas descobrem que podem confiar uma na outra. Inclusive é o momento que a Emily fala que Gilead faz isso muito bem, de fazerem as aias desconfiarem uma das outras, justamente para manter elas, né, separadas, para não se unirem e se rebelarem ou algo do tipo. Bom, nessa conversa a gente descobre que a Hannah, ela tem 8 anos e que a Emily tem uma esposa e um filho de 5 anos que conseguiram fugir para o Canadá. A June fala que ela, o seu marido e a sua filha também estavam tentando fugir, mas foram pegos, e que o Luke acabou morrendo. Então, ali ela já sabe, já se conformou que o seu marido está morto. E ao entrar em casa, a Emily chega junto dela e fala, olha, tem um olho na sua casa, é bom você tomar cuidado. E aí isso muda completamente o pensamento da June, né? Quando ela entra na casa, ela começa a olhar para todas as pessoas extremamente desconfiada, porque isso é muito perigoso. E aí, no fim do episódio, ela tá sentada exatamente como lá no começo do episódio, falando que ela vai sobreviver pela sua filha, porque ela não vai se deixar abater ali, mesmo tendo um olho dentro da casa. E no fim, ela fala que o nome dela é June. Eu acho isso muito interessante porque faz conexão com a primeira cena, né? Então é um episódio extremamente fechado. Ele começa de um jeito e termina ali fechando, né, todo esse momento. É genial. Não é à toa que esse é o episódio que faz com que as pessoas continuem assistindo a série. E, enfim, eu gosto muito, gente. É um dos meus favoritos. Ele tem muitos detalhes, muitas coisas sutis ali. Ele nos apresenta a história de uma forma muito boa. Enfim, genial. E foi tudo isso que aconteceu nesse primeiro episódio da primeira temporada de The Handmaid's Tale. Eu acho que esse vídeo já tá enorme, né? Eu falei muita coisa, mas não tinha como deixar nada de fora, porque tem muito detalhe interessante. Eu quero saber de vocês, gente. O que vocês acharam sobre tudo isso? Se vocês gostam do primeiro episódio, se tem algum detalhe que eu falei aqui que você não percebeu, ou se tem outra coisa que eu não falei aqui. Vamos conversar muito aqui nos comentários. Como eu falei, pretendo fazer vídeos semanalmente sobre as temporadas, mas para que eu continue fazendo isso, gente, eu peço muito que vocês engajem, que vocês curtam. Só assim eu vou entender que esses vídeos ainda são relevantes aqui para o canal. Eu tô muito embaixo aqui no canal. Se você viu o meu vídeo que eu falei um pouquinho sobre o que está acontecendo comigo no momento, é muito importante, né, que os meus vídeos tenham um certo alcance. Então eu vou ficar muito grato se a comunidade que gosta da série, que é inscrita aqui no meu canal, assistam esses vídeos e gostem deles. É isso. Até quarta que vem vou trazer uma análise sobre o segundo episódio, que já acontece muita coisa. Enfim, até lá. Tchau!